Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Amazonês, o primeiro episódio oficial. Nós estamos aqui para bater um papo muito importante, que é sobre o 18 de maio, sobre essa semana, sobre esse mês, de uma campanha muito importante para a nossa sociedade. Nós temos aqui duas convidadas, uma representante do Conselho Tutelar e uma representante do CRES, para a gente bater um papo e discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então eu vou passar aqui a palavra para Dona Kelly, que é coordenadora e representante do CRES. Olá, tudo bom? É sempre um prazer, né, a gente poder participar dessas ações e a gente poder compartilhar dessas informações. Essa campanha 18 de maio, Clinton, essa campanha 18 de maio é uma campanha de mobilização nacional, não só Nova Olinda, mas todos os municípios, né? Todos os estados estão fazendo essa campanha, né? E o intuito da campanha 18 de maio é mobilizar a sociedade. De que forma? Trazendo essas informações sobre a questão da violência e abuso sexual contra a criança e adolescente, para sensibilizar a população do cuidado que nós precisamos ter com nossas crianças e adolescentes, né? Então, essa campanha vem mobilizando a sociedade em geral, né, as instituições, para tratar esse assunto, despertar na sociedade a importância do cuidado que nós precisamos ter com nossas crianças e adolescentes. A gente fica assim muito feliz de poder trazer essas informações e poder compartilhar o máximo possível para que essa campanha que começou, esqueci agora, Começa em abril. Não, o ano, né, que foi em 1973, né? Essa campanha que deu início a um crime hediondo que aconteceu com uma criança de apenas 8 anos de idade, né? O caso era sério. Essa criança ela foi vítima de abuso, de estupro, né? E foi morta na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E a partir daí teve essa iniciativa, né, de fazer essa campanha para que houvesse essas mobilizações, né, apesar do crime ser cometido e não houve punição para os agressores, mas o fato de ter ocorrido despertou a sociedade que isso não pode mais acontecer com nossas crianças, né? Então, a partir daí, houve essa mobilização e criou-se o dia 18 de maio, que é a campanha de combate contra a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? Que foi o caso Araceli, que aí teve uma repercussão muito grande, porque foi um caso muito doloroso que uma criança passou, e a partir daí, todos os anos, no mês de maio, nós realizamos essa campanha. O CREAS, por ser um setor que trabalha a questão da violência e a violação do direito contra a criança e adolescente, ele acaba sendo assim esse ponto-chave, esse carro-chefe para tomar iniciativa com os demais setores da sociedade para fazer essas mobilizações, né? Então, a gente acaba fazendo essa articulação aqui em Nova Olinda do Norte. É muito bom porque todas as escolas nesse período fazem essas mobilizações, trazem essas informações para as crianças. Também falamos com os pais, com os professores, né, da importância de multiplicar. E aí a campanha vai tomando força, né? E aí a gente ensina as crianças do autocuidado e para a proteção, e para que os pais também tenham essa atenção mais especial. Lembrando que a campanha é no mês de maio, mas o cuidado com nossas crianças é todos os dias, todos os anos. Aqui também a gente tem a representante do Conselho Tutelar, Doraci, que vai falar um pouco também sobre a campanha, do ponto de vista do Conselho Tutelar. Bom, agradeço, né, o convite para estar aqui. E assim, a nossa função é sempre compartilhar conhecimento, né, como a Kelly mencionou. Eu, esse ano, né, estou como conselheira, não estou na coordenação, mas estou como conselheira. E quando eu estava na coordenação, eu observei, assim, tipo, quantidade de casos, né, e esse ano também continuo observando, né, com relação às ocorrências que chegam relacionadas a esse tipo de casos, que é violência, né, contra criança e adolescente. E nesse mês de maio, é importante mencionar sobre a campanha que nós, enquanto sociedade, né, no caso eu, que estou como conselheira tutelar, a gente vem sensibilizando, né, todas as vezes que chega alguma ocorrência relacionada à negligência contra criança e adolescente, que são vários tipos que existem, aí a gente sempre menciona, né, para que seja um sinal de alerta para que não venha acontecer.
E quando acontece que chega, é prioridade. Acompanhar para fazer boletim de ocorrência, né, na delegacia, aí retorna para o conselho para que a criança seja ouvida, ou adolescente. Tem muitos casos que já vem um histórico da escola, que às vezes a criança ela relata para os pais, né, até mesmo para a mãe, e a mãe ela não dá importância, aí ela vai pedir socorro na escola, da professora, do professor, da pedagoga. Ela pede socorro na maneira de se comportar, né, tá se comportando de uma maneira estranha, então é observado por esse tipo de comportamento. Aí eles pedem para que tenha uma conversa com o aluno e então é quando é identificado. E às vezes já vem o relato da escola, e quando já vem o relato da escola, a gente já tem ciência do que foi relatado. E a maneira de chegar com a criança para fazer a pergunta, ou com aquele adolescente, não é chegar exatamente direto ao ponto, e nem fazer com que ele ache que o que aconteceu é culpa dele. A gente já é totalmente o contrário. Tem que saber chegar mostrando para aquela criança ou para aquele adolescente que ele é vítima da história, né, de toda a história, de tudo que aconteceu, ele é vítima, para que ele possa se abrir, confiar, né, nas nossas palavras. Eu estou aqui, né, eu sou conselheira tutelar, estou aqui, a gente trabalha pela garantia de direitos de criança e adolescente, a gente está aqui para ajudar, né, e tudo que aconteceu não foi culpa sua, né, você é vítima da história. Então aí é quando a gente começa a colher as informações, para que a gente possa fazer um documento, onde esse documento ele é encaminhado aos órgãos competentes. E o que é dito lá, nesse documento, é que, segundo relatos da criança, né, é dito assim, ninguém está acusando nem afirmando nada, mas a palavra é muito importante. A palavra da criança é um relato muito forte, né, então o relato basta. E a maneira de se comportar, a maneira de comportamento, as atitudes, essas coisas assim, já vai ser observado já depois no acompanhamento, né, que quando é encaminhado para o CREAS, aí lá é que é feito todo um acompanhamento, que é feito relatórios, e é algo assim que muitas das vezes é de curto prazo e a longo prazo, né, vai depender muito do apoio da família, né, para se chegar a ajudar mesmo, porque tem coisas assim que o adolescente ele chega na fase adulta e continua achando que foi culpado de tudo que aconteceu, né, sendo que não é. Aí vai depender muito da família. Então é por isso que, com relação à campanha, é importante mencionar, né, que essa campanha ela foi, tipo, como é que eu posso dizer a vocês, como uma maneira de grito, né, por justiça, o que aconteceu com uma criança. Então, por isso que, desde o ano de 2000, ele vem acontecendo, né, essa mobilização para que a sociedade se sensibilize, para que não venha acontecer, né? E muitos casos de ocorrência que chegam no Conselho Tutelar, a maioria das vezes, às vezes, é na saída da escola, igual como aconteceu no caso Araceli, né, que foi na saída da escola, saiu para ir para a escola. Ela saiu para ir para a escola e simplesmente não voltou mais. E quando os pais receberam notícia, já foi só o cadáver ali, né? Todo modificado, todo... E assim, muitos casos de que a gente faz denúncia, hoje em dia mesmo, na atualidade, que a gente faz essas denúncias e a gente vê que tá impune. Muitas das vezes quem está se escondendo ali é os pais com a criança, e quem é o agressor está ali no meio da sociedade como se tivesse feito algo normal, né? E é isso que às vezes a gente dá vontade de querer fazer algo assim com as próprias mãos, né? Mas a gente sabe como é que é a justiça, né, no nosso país. Por isso que muitas situações as pessoas continuam dizendo, tá impune, não aconteceu nada. Sendo que nós, enquanto pessoas que estão ali fazendo a nossa parte, a gente faz. Mas a gente sabe que existem as leis, né? Que as leis elas estão ali para serem cumpridas, a gente não criou. E quando chega esse tipo de situação lá para a gente atender, a gente orienta de acordo com o que diz a lei. A gente não obriga ninguém a cumprir, a gente só orienta. Porque esse é o nosso papel, né? A gente
A gente luta ali pela garantia de direitos, mas mediante o que diz a lei, né? Então é por isso que é importante a gente sempre mencionar que esse mês, né, ele é um mês que ele está ali para que a gente possa se mobilizar, mas com relação a cuidados, né, quando se trata de prevenção, é o tempo todo. Né? E não é dever só do Conselho Tutelar, não é só do CREAS, né, quando se trata de prevenção, é dever da família, da sociedade, né, do Estado, quando se trata de prevenção. E é isso. Tá. Quando uma criança ela é vítima de abuso ou exploração, como é que o CREAS ele acolhe? Quais são os serviços oferecidos pelo CREAS? Então, geralmente as demandas que chegam até nós, geralmente vem encaminhada do Conselho Tutelar, né? Como a colega Dora falou, já vem com aqueles relatos da criança, a gente faz junto à equipe, né? Que é a equipe de assistente social e psicólogo, analisa aquela situação, aí a gente faz, geralmente tem situações que a criança é acompanhada com relatório, tem outras não, que nós precisamos fazer a buscativa, fazer o contato primeiro, né, através de buscativa, visita domiciliar. E aí, a partir daí, a gente faz uma escuta, através tanto da assistente social como da psicóloga, que é psicossocial. A princípio, a gente ouve a mãe ou o pai que é responsável, e ali a gente preenche uma ficha que se chama PAEF, né? Que é o Serviço de Proteção Especializada à Criança e Adolescente, que tem todas as informações que compõem o contexto familiar. A partir dali, a gente inicia um acompanhamento, tanto para a família quanto para a criança. Porque a criança, quando ela é vítima de violação, vítima de abuso, mais especificamente, porque o CREAS ele atende violações de direito por risco social e pessoal, né? Pode ser que uma criança seja vítima de violação de direito não por abuso sexual, né? Mas nesses casos do abuso sexual, a criança ela fica muito fragilizada, né? Muitas crianças ela não têm assim, elas se sentem inseguras de falar, e é um processo. A gente acompanha aquela mãe, aquela criança, até ela se sentir vontade, porque vai ter situações que não vai caber mais o CREAS, a gente vai ter que caminhar para a saúde, né? Casos de adolescente que vem com pensamento suicida, né, que vem com autoflagelação, aí já foge um pouco do contexto do CREAS. A gente continua com acompanhamento por ela ser do público que sofreu uma violação de direito, porém, a gente precisa encaminhar para outros setores, porque a gente viu que fugiu da nossa alçada. Não faz parte, já entra no contexto de saúde mental. E aí a gente acaba encaminhando para ter um atendimento psicológico, né? Ela precisa de acompanhamento psicoterápico, né? Que não cabe ao CREAS fazer. E aí a gente faz esses encaminhamentos necessários, né? Mas a princípio a gente faz essa acolhida, preenche essa ficha e faz esse acompanhamento periódico. E a gente insere também no serviço. Nós desenvolvemos ações lá no CREAS, ações coletivas, né, com atividades socioeducativas, e encaminhamos para os setores também. Às vezes a gente identifica também que falta uma documentação da família, a gente identifica que elas não são inseridas em nenhum curso profissionalizante, a gente encaminhamos também para o serviço de convivência, e aí a gente acaba visualizando todo o contexto familiar, que a gente acaba atendendo toda aquela família. Às vezes tem um idoso que a gente insere no centro do idoso, aí encaminha essa criança para o serviço de convivência, para ela fazer parte das atividades. O serviço de convivência é um dos serviços também que está abrangendo dentro do Sistema Único da Assistência Social. Então a gente visa trabalhar como um todo, né? Porque o papel do CREAS especificamente é atender a família e garantir esse papel protetivo, né? Muitas vezes a gente equivocadamente assim, entendido de forma errada, porque acha que a gente tem papel de polícia, de atuar como advogado. Nós temos assessoria jurídica dentro do CREAS, mas é no sentido de orientação, né? Às vezes a pessoa quer dar entrada na justiça, e a gente faz alguns encaminhamentos para o Ministério Público e para a Justiça, assim, quando é necessário. Mas no mais, o trâmite, o fluxo é mais ou menos assim. É importante deixar bem claro também, para quem está assistindo, quem vai ouvir, que a violência ela não é só física, não é, Dora? Ela Sim, não é só física, verdade. né? Existem vários tipos, né, de abuso sexual que existem, né? Tem aquele que é o toque físico, tem aquele que tipo, o agressor ele fala o que não deveria falar, né, para uma criança, um adolescente, e às vezes eles são obrigados a ouvir aquilo que não deveria, né? E hoje em dia essas crianças, elas são muito espertas assim,
no sentido de ter aquela percepção de que aquilo não é normal. Né? Tanto é que os números de ocorrências relacionadas a esse tipo de assunto, esse ano, desde o ano passado, né, para esse ano, ela vem aumentando. A gente percebe que essa campanha de mobilizar, ela vem fazendo sentido, né? De as crianças terem aquela percepção do que é um toque que é normal e aquilo que não é normal, né? E aquele tipo de violência também, que é o verbal, eles têm aquela percepção do que está certo e o que não está. Então, elas conseguem observar isso, aí chegam em casa e já vão falando. Então, professora, na rua, né, às vezes alguém fala. Então, é por isso que é importante aquele cuidado de orientar, né, as crianças o que é normal e o que não é, né, o toque. Até mesmo de passar a mão, de estar... Aquele toque que não é, né, que às vezes é um aliciamento, né, não deixa de ser, às vezes, aquela maneira de se expressar com a criança, falando, e até mesmo oferecendo algo em troca. Então, a criança ela já chega falando que o fulano deu tal coisa e ofereceu tal coisa. Então, ela já tem aquela percepção de ver que aquilo não está normal. E é importante a gente estar orientando. Quando a gente recebe uma ocorrência, que a mãe, né, por alguns minutos ou por algumas horas, ela saiu de casa, deixou, né? A gente recebe uma denúncia, a fulana deixou os filhos sozinhos. Ou então ela tem deixado. Com frequência, as crianças, às vezes 3 crianças, às vezes deixa com uma criança de 10 anos, ou até mesmo de uma adolescente de 12, ou de 16 que seja, mas aí, no caso, deixou com alguém que não tem responsabilidade consigo mesmo, né? Como que vai ter com uma criança? Aí deixa ali e vem deixando rotineiramente, né? E o que acontece? Às vezes o agressor está só observando como é que é a rotina daquela mãe, né? Que ela sempre deixa, qual é o horário. Ele vai observando, e às vezes o agressor está ali, às vezes até é parente, é vizinho, né? Está ali convivendo ali próximo, e ele fica observando. Aí depois acontece algo, aí que não dá para voltar atrás, né, para fazer diferente, então a gente já orienta, a gente já se aproveita da situação, olha, porque pode acontecer algo de muito grave, né, que depois, na hora de se arrepender, não tem mais como voltar atrás. Então é melhor que a gente vá estar orientando uma maneira de prevenção, né, para que aquela mãe ela possa ter a responsabilidade de mãe e entender que pode acontecer algo de muito grave que depois não vai dar para cobrir, né, o erro. Às vezes é por causa de um descuidozinho, aí acontece algo que não dá para voltar atrás, né, que muda totalmente a vida da pessoa. E só vai saber se é certo ou errado, ou se podia ter feito diferente depois que o tempo passar, né? Aí não dá para voltar lá para reparar o erro. E às vezes é a falta de atenção de nós, né? Enquanto mães, às vezes deixou rapidinho ali, aí tem que estar atento, porque criança, a gente sabe, né, que não para, ou que pode até falar coisa que não deve. Chegou alguém estranho na casa e diz assim, que é até para fazer mal mesmo, né? Pergunta se está sozinha, se não está. E a criança ela não vai mentir, ela vai falar a verdade. Né? Ela vai dizer, não, a mamãe saiu. Ela vai dizer, então o agressor ele vai ficar só de olho ali, observando para depois fazer alguma coisa, né, com aquela criança ou com aquela adolescente que às vezes fica só na casa, né? Essa que é a preocupação assim, de nós, assim, que muitas das vezes quando a gente quer orientar, a gente não está ali para fazer para cobrar, né? A gente recebe essa denúncia, a gente não vai julgar. Sim. A senhora está deixando o seu filho só e tal? Não, porque tem um motivo, não? Eu tive que sair e tal, mas aí a gente já orienta, a gente já alerta sobre esse tipo de situação. Pode acontecer tal coisa, então para que não aconteça, a gente orienta. A gente não vai obrigar, né? O que está lá na lei é que a gente vai orientar. Sim, mas aí em cima dessa dificuldade, dessas situações, dessas preocupações, qual seria o papel da família, da escola, da sociedade civil para garantir os direitos da criança e adolescente? É bem como a Dora falou mesmo, no sentido de trabalhar a prevenção. Infelizmente, a gente vê uma exposição muito grande nas crianças. A gente vê crianças, por exemplo, na rua, crianças pequenas mesmo na rua até altas horas da noite, né? Então, quando a lei diz que é dever da família, da sociedade, do Estado,
o primeiro a cuidar da criança são os pais, são os responsáveis, né? Evitar a criança estar sozinha a altas horas da noite, né? Ambientes que não é adequado para a criança, ambientes que expõem muito a criança, ela fica muito no risco. Então, assim, no que tange a família, evitar nesse sentido de deixar a criança só mesmo, sempre estar acompanhada, né? O certo, ela sempre está acompanhada do pai responsável. Nas escolas, são os profissionais estarem atentos mesmo, né? Às vezes também tem a questão do abuso da criança, que é abusada por um adolescente, né? A criança é abusada por um jovem. Então, a instituição escolar, por exemplo, tem que estar atento aos sinais, observar aqueles grupos, aquelas mudanças de comportamento. A gente sabe, aqui não acontece, aqui na Olinda, graças a Deus, não ouvi falar também, Dora, digamos, de uma criança ser abusada no banheiro da escola por outros adolescentes, mas em outros lugares, em outros estados, outros países já ocorreram isso, de crianças menores ser abusadas por adolescentes e outros jovens. Então, assim, o cuidado é extremo, né? O cuidado é extremo nesse sentido, com atenção mesmo, prevenir. E a gente está vivendo um tempo que, infelizmente, as pessoas estão perdendo o temor e o pudor, o amor ao próximo. Então, todo cuidado é pouco, é atenção redobrada mesmo. E como não está... A criança foi vítima de um abuso e aí ela não contou para ninguém. Como é que eu faço para identificar? Tem uns sinais assim que a gente pode ter uma noção de que aquela criança está passando por uma situação dessa? A maioria das vezes é o comportamento, né? Totalmente. O comportamento da criança, ela fica agressiva, fica chorosa, né? Aí vê que, às vezes, até a maneira como ela vai para a escola. A gente tem observado isso nas creches, né? Que às vezes a maneira como a criança vai para a escola como é que eu posso dizer assim, no linguagem, é um relaxamento total, assim, de mãe que não tem o menor cuidado, leva de qualquer jeito a criança na escola, e lá na escola que as professoras que vão ter que dar o jeito de cuidar lá, e a gente tem esses relatos assim, né? Olha, a menina vem assim, 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 a mãe não tá nem aí, quando tem alguma coisa de errado. Outros cai no rendimento escolar, né? Sim, aí quando a gente vai chamar para ser ouvida, às vezes a criança relata algumas coisas. Ela relata que foi o tio, né, que pegou e tal, a parte íntima dela e tal. Tem alguns não, tem alguns casos que às vezes a criança não está se sentindo bem mesmo, assim, fisicamente, aí leva no hospital, na emergência, aí às vezes é identificado, aí a gente é acionado e é identificado esse tipo de situação. Às vezes tem casos que já foi realmente mexido, né, a parte íntima da criança já foi realmente mexido. Tem alguns que acontecem que a criança tem que fazer um acompanhamento, tem que ficar ali mesmo em observação, às vezes até mesmo na internação, para fazer um acompanhamento que tem que ser feito, que tem que tomar medicação e tudo. Esses casos assim, que dá uma revolta, que a gente percebe que é feito tudo que tem que ser feito ali naquele primeiro momento, mas o que era para não ficar impune, né? Aí a desculpa é que não é um flagrante, né? Não é um flagrante. Aí acaba meio que ficando de lado. Essa que é a revolta, né? Que já teve muitos casos que a gente teve que ficar no hospital com criança lá, em observação. A gente revezou ali, porque a criança foi vítima, né, do ato. E depois o agressor ficou impune. Eu acho que um dos comportamentos também da criança, a criança ela é alegre, né? A criança Sim. brinca, retração, ela acaba se retraindo, quando não ela mostra através dos desenhos, né? Ou fica rebelde, cai em rendimento escolar, são assim visíveis o comportamento da criança. E assim eu quero até aproveitar essa fala, que esses são os sintomas imediatos após o abuso. Porém, quando essa criança ela não é tratada, né, a questão emocional dela, ela vira um adulto com problemas maiores. Porque esses problemas ali, eles vão somando. Né? E ali, por que hoje a gente vê muitos adultos com problemas de depressão? Isso não é uma regra que eu estou colocando aqui, tá lógico. Mas a gente vê muitos adultos com problemas de ansiedade, depressão, porque lá atrás sofreu um abuso.
né? Às vezes não consegue desenvolver uma relação conjugal, ser feliz no relacionamento, porque não foi tratado aquele abuso. Às vezes foi um toque, apenas a pessoa só teve um toque na parte íntima, não teve abuso, não teve penetração, mas aquele toque, como é que eu posso dizer? Ela sofreu um estupro emocional, aquilo ali mudou na mente dela. Então aquilo ali, quando não tem tratamento, vai toda uma vida, toda uma história. Entra na vida adulta, casa, tem filhos, mas uma hora essa doença vem, uma hora essa dor vem, e aí vem as doenças psicossomáticas devido àquela situação. Então, é muito importante essa criança, que muitas vezes relata, o tio só tocou, só foi um toque. Para uma outra criança, às vezes é um toque, nem lembra mais ou esquece, pode ser que aconteça. Mas para a maioria, o toque, a questão do abuso em si, afeta diretamente o emocional daquela criança. E ela pode se tornar um adulto doente. Né? E às vezes ela não sabe a causa. E muitas vezes a pessoa diz assim, foi abusado o bebê. O bebê ele não vai ter lembranças do abusador, enfim, mas no subconsciente dele, aquilo dali vai refletir na vida adulta dele, sim. Então, assim, hoje se nós queremos adultos saudáveis, nós precisamos manter nossas crianças saudáveis, dar atenção para as crianças. Às vezes a criança vem com relatos, muitas vezes o adulto ele não dá aquela atenção, às vezes ele leva na brincadeira, às vezes ele não dá importância. É sempre bom dar atenção nesse cuidado, né? Porque aquilo ali, às vezes a gente vê, poxa, fulano era tão bem, fulano adoeceu, fulano está tomando remédio, fulano está acontecendo isso, por quê? É um problema que aconteceu na infância. E ali a crise de ansiedade, os problemas de identidade, os problemas emocionais vão refletir na vida adulta. E tem aqueles também que passam por aquele processo de estar se manipulando, né? Que se automutilando, né? Automutilando. E a situação das drogas também, que são aquelas drogas ilícitas. Isso, exatamente. Aí quando a gente vai conversar, eles comentam que quando eles fazem isso é como se acalmasse uma dor, se fosse um alívio, uma dor que eles estão sentindo, uma dor muito forte, então aquilo alivia, né, o que eles estão sentindo. Aí o que acontece quando se corta, né, está se automutilando? Porque quando eu faço isso assim, que eu corto aqui, né, que sangra, aí alivia o que eu sinto aqui. É isso que eles sempre falam, né, e sobre a questão das drogas, às vezes é tipo para camuflar, né, que a maneira como eles estão se sentindo. É como se eles estivessem se escondendo por trás de algo ali, para não parecer o que aconteceu. Simplesmente por não querer falar, às vezes, né? Por não se sentir seguro em falar, então já vão como uma maneira de escapar, né? Daquela dor que está sentindo ali. Pelo fato de se achar culpado também, né? E não ter o socorro, né, Dora? Que às vezes a família, às vezes acontece da própria família dizer que ele permitiu. De quem você espera apoio, é a família. Exatamente. A família diz assim, foi tu que permitiu, foi tu que se ofereceu, foi tu que vestiu aquela roupa. Olha como é que tu anda, olha como é que tu fica. Ele usa essa expressão, você fica se enxerindo. Aí a criança que sofre abuso, automaticamente ela tem um sentimento de culpa. Muitos têm sentimento, eu fui abusado, eu sou culpado, eu permiti. E aí quando sofre essa pressão da sociedade, né, da família, quem que ela vai procurar socorro? Então, a gente, como profissionais, a gente precisa muito desenvolver a empatia, né? Ser imparcial nas circunstâncias, porque a gente acaba tomando parcialidade. Às vezes, por exemplo, num município pequeno, uma criança sofre um abuso sexual e aí acaba que ela procura ajuda e fulano conhece fulano. Mas é meu tio, é meu avô, é meu pai, não seria capaz de fazer isso e pronto. Abafa e fica consigo. E isso é muito triste, né? Porque nossas crianças precisam ser ouvidas e protegidas. Para a gente finalizar aqui o papo, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para a população sobre a importância de a gente prevenir e cuidar das nossas crianças. Olha para cá. Então, assim, eu aproveito, né, esse momento para chamar você, né, a participar conosco dessa mobilização. Essa mobilização traz à tona um crime hediondo que aconteceu há muitos anos atrás, há mais de 40 anos, mas que infelizmente tem acontecido ainda, né, na nossa sociedade, e que o que a gente puder fazer, trazendo informações, conversando sobre sexualidade, educação sexual no seio familiar,
é muito importante conversar com nossos filhos, instruí-los, né, do autocuidado, falar sobre sexualidade, lógico, dentro da faixa etária de cada um, para que eles tenham essa abertura, para que eles entendam o que é um toque de carinho, o que é um toque malicioso, o que é um toque voltado para o abuso. E as crianças vão crescendo informadas e é mais fácil de identificar caso ocorra. Então, você que nos assiste, multiplica essa informação, né? E eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite para você que no dia 17 nós estaremos ali no cinema na praça. Estaremos abordando os temas voltados para a campanha 18 de maio e vamos finalizar com o cinema, um filme super especial que fala justamente sobre essa questão da exploração sexual contra a criança e adolescente. Bom, aproveitando a oportunidade também, né, eu quero dizer a todos que nos ouvem que, com relação à campanha, vamos nos mobilizar, né, para que a gente possa estar engajado, né, nessa importante data, né, que é o 18 de maio, sendo que ele é mencionado como um dia, né, para que fosse lembrado. Mas a gente tem aí o mês todo, a gente tem o ano todo aí, todos os anos para proteger as nossas crianças e adolescentes, né, para que eles sejam pessoas, né, saudáveis, que possam ter aproveitado a sua infância, né, no momento certo, que a gente possa estar orientando eles da maneira correta, cada um na sua devida faixa etária de idade, e assim, dizer que o quanto é importante a gente estar assim se sensibilizando, né? Porque se a gente não tiver essa sensibilidade da sociedade, né, de toda a população, como que diz lá no artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que quando se trata de prevenção é dever de todos, né? Então, todos nós nos mobilizando, a gente consegue alcançar um objetivo só, né? Se a gente, enquanto rede de proteção, cada um segurando na mão do outro, a gente consegue, né, abraçar a causa de todas as nossas crianças e adolescentes. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido e até o próximo episódio. Valeu, gente.